Senhor nosso Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós agradecemos o cuidado que o Senhor tem tido com o seu povo nessa pandemia, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, que o Senhor continue nos dando sabedoria para estarmos aprendendo de Ti, aprendendo a Tua palavra, e que hoje você esteja aí falando através da Thalita, e que possamos estar absorvendo, meu Pai, a Tua palavra, aprendendo do Teu amor, para conseguirmos atingir a Tua paz aqui na terra. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, Thalita, a palavra está com você. Obrigada. Então, vou colocar aqui um slide que eu preparei. Agora foi, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre 1 Crônicas, né? O intuito aqui não é estender muito, até porque 1 Crônicas ele vem trazendo muitos relatos já citados em outros livros, né? Principalmente em 2 Samuel, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor qual que é o foco do livro de 1 Crônicas. E aí a gente tem que lembrar que, originalmente, o livro de Crônicas, ele era um livro só, um livro único, né? Só que na tradução da Septuaginta, ele foi dividido em 2, até porque ele ficou muito grande e se estendeu bastante, e aí na hora da divisão ele deixou 1 Crônicas com foco em 2 Samuel. Segunda Crônicas, ele tem um foco em 1ª e 2ª Reis, né? E aí a gente vai começar agora sobre o 1 Crônicas. A escrita do livro, os estudiosos, eles apontam que pela dicção, pela formação das palavras, das frases, e a forma com que ele é escrito, eles apontam que é Esdras que escreveu, porque se assemelha muito como que é a escrita do livro de Esdras, né? Até tem alguns estudiosos que falam que tem alguns relatos nos livros de Crônicas que não são compatíveis com a época de Esdras, mas não deixa de ser ele o principal compilador dos fatos. O livro foi escrito entre 430 a 400 a.C., mas ele relata os fatos que aconteceram há mais de 600 anos anteriores ao tempo que ele foi escrito, né, que é o dos tempos dos dias de Davi. Né? E aí ele é destinado aos exilados que saíram do exílio, aliás, né? E lembrando que o exílio ele aconteceu aí por volta de 587 a.C. e eles foram aí libertos entre 538, né? Que dá aí uma soma de 49 anos de cativeiro. Mesmo que o Jeremias ele aponta que foram 70 anos de cativeiro, né? Mas que essa data que Jeremias ele coloca aí é referente ao ano de destruição do templo que foi construído por Salomão até o ano da reestruturação do segundo templo, que foi por volta de 516. E aí daria essa conta de 70 anos de exílio aí. Bom, o livro ele também, nas traduções, ele tem nomes diferentes também. No original, que é em hebraico, ele tem o nome de Dibrei Hayamim, que significa Atos dos Dias. Já quando ele foi traduzido para o grego na Septuaginta, ele ganhou o nome de Paralipomena, que significa coisas omitidas. Já na questão da Vulgata Latina, que é a versão mais popular, ele ganha o título de Chronicon, que seria Crônicas, no português, que significa relatos da história. Né? E essa tradução, esse título é o que mais se assemelha também ao primeiro título do original do hebraico. E aí, contextualizando um pouco mais, como eu já falei, ele é relativo ao tempo do livro de 2 Samuel, porém ele vem com perspectivas diferentes na escrita. Enquanto que em 2 Samuel ele tinha a perspectiva, a escrita dele apontada para questões políticas, mas para o trono de Israel, que vem com guerras, com vitórias, com conquista de espaço, e aí já os mesmos relatos, eles são colocados no livro de Crônicas, com as perspectivas voltadas para o templo e para a vivência dentro do templo, que seria, aliás, um novo templo restabelecido, né? E o propósito do livro era unificar o povo de Deus, traçar a linha davídica
e ensinar que a adoração deveria ser o centro da vida das pessoas de forma individual e de forma nacional também. Isso porque as pessoas que voltaram do exílio, eles estavam bem desanimados já. Eles começaram até mesmo a reconstrução da cidade, mas eles ainda estavam muito dispersos, porque agora, nessa perspectiva do livro de Primeira Crônicas, eles já não estavam mais sobre liderança, sobre reinado de Israel. Agora eles estavam já na questão de Ciro, né? Era uma outra história já, não era mais reis, né? E aí, o livro ele se estrutura também em duas partes. A primeira parte ele vai do capítulo de 1 a 9, que ele traz as principais genealogias de Israel, né? O capítulo de 1 a 3, ele é dedicado a uma genealogia focada na linha davídica, na linha de Davi, os antepassados e os sucessores de Davi, né? A gente percebe toda a história de Israel fazendo um funilamento apontando para Davi. E já do capítulo de 4 até o 9, ele vai falando as genealogias das tribos, agora ele não focada mais em Davi, mas nas 12 tribos por completo. E também no capítulo 9 ele vai trazer os descendentes de Jerusalém pós o cativeiro. E aí na segunda parte do livro a gente tem do capítulo 10 ao 29 a questão sobre o reinado de Davi, né? Aí a segunda parte do livro, ele inicia com a morte de Saul, passando já abrindo lugar para o reinado de Davi e dando ênfase em alguns aspectos do reinado dele, do governo dele. A primeira seria referente ao destaque ao poder militar dele, citando alguns dos guerreiros mais importantes, frisando a história das vitórias sobre os filisteus. Aí tem também relatos, né, trazidos sobre a chegada da Arca do Senhor a Jerusalém. E também tem a questão do destaque na comunhão do povo, especialmente de Davi com o Senhor. Por isso que Davi ele é bastante lembrado, dando ênfase a ele no livro de 1 Crônicas, porque ele era um rei exemplar, tanto para poder governar, quanto na relação dele com Deus. E aí a gente tem também os preparativos para a construção do Templo de Jerusalém. Apesar de ter sido Salomão quem construiu o Templo de Jerusalém, o primeiro templo, aliás, né, quem deu as instruções foi Davi, né? Davi ele traz as instruções, ele coloca como que deveria ser, quais são as regras do culto e tudo mais. E aí, dentre essas orientações para a manutenção do templo, a gente vê que Davi ele pega a tribo de Levi, que é a tribo que Deus separou ali para a questão do sacerdotal, que é uma tribo muito extensa, muitas pessoas, e ele divide em 4 grandes grupos, né? Que seria um grupo seria os superintendentes da obra da casa de Deus, os músicos, os porteiros e os oficiais e juízes. Esses grupos, eles eram colocados em revezamento, né? Esses revezamentos aconteciam de maneira com que as tribos, cada grupo, trabalhasse ao total como se fossem 15 dias ao ano, né? Não eram 15 dias consecutivos, mas eram por semanas. Eles eram feitos em 24 turnos de revezamento. Por isso que dava assim poucos dias, né, para cada grupo. E dentre os principais assim deveres desse grupo para conservar o templo era, aliás, né, para conservar o estado do templo e tudo mais, os principais deveres era conservar os utensílios do templo, manter o candelabro aceso todos os dias e preparar o óleo da santa unção, guardar os suprimentos para sacrifício e manter o fogo ardendo perpetuamente sobre o altar do holocausto. E aí,
nos capítulos de destaque, a gente tem o levantamento do censo, que no capítulo 21, de 1 a 17, Esdras, né, ele traz o relato do acontecimento de Davi, quando ele pede para poder levantar o censo de Israel, né? E aí Davi ele chama Joabe e ele fala com Joabe, ó. Aliás, uma coisa que é interessante é que esse capítulo especial 21, ele tá com o mesmo relato em 2 Samuel, no capítulo 24. E em 2 Samuel, ele começa iniciando o capítulo falando que Deus é quem incitou Davi a fazer o censo, porque Deus estava muito bravo com o povo de Israel, né? Pelas condutas que eles estavam tendo até então. E aí Deus ele incita Davi a fazer o censo, para poder, pela consequência disso, castigar o povo de Israel. Mas já em Crônicas, fala que começa iniciando que é Satanás que levantando contra Israel, incitou Davi a levantar o censo. E na verdade, um não converge com o outro, porque se a gente for parar para poder pensar, é quase que a história de Jó, né? Deus usa através da instrumentalidade de Satanás, ele usa ele para poder colocar Jó ali na aprovação. É mais ou menos isso que acontece com Davi, né? E aí Deus usa através da vida de Satanás para poder incitar Davi a levantar o censo de Israel. Aí Davi pede Joabe que ele levante o censo de todas as tribos, né? Incluindo a tribo de Levi. Porém, Joabe, ele, através do temor dele a Deus e ao conhecimento das Escrituras, ele não faz o levantamento da tribo de Levi, porque a tribo de Levi era direcionada e era separada para o sacerdócio, né? E aí eles não poderiam ser incluídos nessa questão de força de batalha de guerra. Eles eram exclusivamente do Senhor, para o sacerdócio do Senhor. E aí Joabe faz o levantamento e traz o levantamento para Davi sem o levantamento, sem contar com a tribo de Levi, né? E aí Deus se enfurece com essa questão, né? Ele queria que isso acontecesse para poder castigar o povo, mas aí ele resolve castigar e trazer ali, através da vida de Gade, a mensagem para Davi, né? Que ia castigar o povo e que era para Davi escolher. Ele ia deixar 3 opções e Davi poderia escolher qual que ele queria como castigo para ele e para o povo. Que seria 3 anos de fome, ou 3 meses diante do inimigo, ou 3 dias debaixo da espada do Senhor. E Davi, por contar com a graça e a misericórdia de Deus, ele escolhe a terceira opção, ele escolhe cair na mão de Deus, por achar que Deus seria misericordioso com ele. Porém, Deus é misericordioso, porém a consequência dos nossos pecados, ela ainda assim ficam e a gente colhe, né? E então, Davi, ele escolhe essa terceira opção, e Deus desce a espada dele sobre Israel e manda pestes sobre a terra, né? E nessas pestes, a Bíblia relata que foram mais de 70 mil mortes de homens. Isso porque contavam-se os homens, né? Imagina o restante da população. Então, quando Davi tem essa grande perda, ele se arrepende. Ele se arrepende muito, de forma muito genuína. E ele pede ao Senhor, ele paga o preço, e ele vai no campo e ele pede ao Senhor que tire as consequências de cima do povo de Israel, porque foi ele quem pecou. Ele pede, Deus, tira a consequência, e que somente eu e a minha família que sofra aí com essas consequências, né? E aí a gente para poder pensar que o pecado de Davi, ele não foi unicamente levantar o censo, até porque levantar o censo não era o problema, não tinha nada que proibia isso. O problema principal do pecado de Davi é que ele, ao levantar o censo, ele tinha a intenção
de ver qual que era a força, qual que era a quantidade de pessoas que ele tinha para poder usar nas batalhas. E ao fazer isso, ao contar com a força e descobrir qual que é a força dele, ele deixa de confiar em Deus, que é o elemento chave para todas as batalhas que ele teve até então para poder vencer. Deus era o Deus da guerra, ele que guerreava pelo povo, né? Ele que ia à frente e ele que delimitava a vitória. E aí, quando Davi faz isso, ele está confiando na força do próprio braço. E é esse que é o pecado de Davi. E aí, Davi, ele também se arrepende profundamente, né? Ele pede a Deus que de verdade, que tire, não deixe que o povo sofra, que somente ele sofra, porque foi ele que foi lá, ele que pecou, ele que instigou, ele que pediu a Joabe, e que só ele deveria, para que o povo não sofresse as consequências, só ele que deveria sofrer as consequências daquele pecado, né? Isso a gente vê que é um pecado, um arrependimento genuíno da parte dele. E tudo que está escrito no livro de 1 Crônicas é para ter um aprendizado, um ensino ali para o povo, né? E a gente pode dizer que o ensino ali, de recapitular essa parte, é levar as pessoas, o povo, a reconhecer que eles erraram, eles pecaram grandemente contra Deus e que eles deveriam reconhecer os seus erros. Assim como o Davi fez, reconhecer e chamou a atenção para ele, as pessoas também deveriam pegar e reconhecer que eles pecaram, eles se prostituíram no sentido de adorar outros deuses, é eles que deveriam pedir, oferecer e prestar culto verdadeiro a Deus, né? E isso trazendo para não fica só de ensino para o povo do pós-exílio, né? Fica de ensino para a gente também, né? Que Deus quer que a gente reconheça também o nosso próprio pecado, o nosso erro, porque só através de quando a gente reconhece é que a gente tem a oportunidade de arrepender e de mudar, de aprender com aquilo ali e mudar, né? Se a gente não se arrepender, se a gente não entender que a gente errou, ou se a gente colocar a culpa nos outros, porque a gente às vezes coloca a culpa em político, a gente coloca a culpa no outro, Deus, foi a mulher que me deu a maçã, mas a gente nunca tem a tendência de não reconhecer os nossos erros. E isso a gente não se arrepende e a gente não consegue prestar um culto verdadeiro a Deus. Então, assim como foi para o povo, para eles reconhecerem, um ensinamento, uma chamada de atenção, para eles reconhecerem que eles pecaram, também serve para a gente reconhecer que a gente erra, que a gente falha, principalmente porque a gente é humano. Mas a gente tem que reconhecer para poder mudar, para poder se arrepender e mudar. Outra história, capítulo assim, destaque que tem no livro de 1 Crônicas é do capítulo 29, especificamente do versículo de 10 ao versículo 22, que é uma oração que Davi faz, isso já no final dos seus dias, que é uma oração muito bonita, que ele reconhece a grandeza e a superioridade de Deus. Ele reconhece, e além disso, ele reconhece o seu lugar na criação, que é uma de pequenez muito vasta, né? Se comparada à grandeza de Deus. E aí ele reconhece, que é Deus quem criou todas as coisas, que é dele o domínio de tudo, e que nós não somos nada mais do que pessoas que estamos aqui administrando a criação dele. E aí acho que é interessante a gente parar para pensar que Davi ele meio que se coloca numa posição de mordomo diante da criação de Deus, né? E, poxa, o que um mordomo faz, né? O mordomo ele é a pessoa que administra os bens de outra pessoa. No caso aqui, os bens de Deus, né? Ele é o dono de todas as coisas. E quando Davi se coloca como mordomo, ele entende também que nada é das mãos dele, nada é das mãos de Davi, nada que ele fez, do que ele ganhou, tudo foi por causa de Deus, né? E aí, na oração dele, ele também deixa assim, aspectos de como seriam as características de um bom mordomo. E aí, as características de um bom mordomo, a gente pode parar a pensar, diante da oração dele, seria a fidelidade, que não seria
que seria, na verdade, não fazer as nossas próprias vontades, né? Mas ser fiel às vontades de Deus. Às vezes a gente está aqui administrando as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, mas a gente quer fazer o que a gente tem vontade, que a gente acha que é melhor para a gente. Mas, na verdade, a vontade de Deus geralmente é diferente da nossa e é muito melhor do que a nossa. Só que a gente tem que ser fiel à vontade dele e não às nossas. Outra característica seria a voluntariedade e a sinceridade. Isso referente às nossas ações, né? Aos nossos trabalhos e mordomias diante de Deus, né? No sentido de que Deus poderia obrigar a gente a trabalhar e a fazer as coisas para Ele. Ele poderia obrigar. Porém, Ele não quer que a gente se faça obrigado. Ele quer que a gente vá de forma voluntária, porque quando a gente vai de forma voluntária, a gente está indo por amor. E a sinceridade no amor por Ele, né? Outra característica que a gente percebe na oração de Davi é a alegria. Aí a alegria não só de estar trabalhando para Deus, mas de estar administrando aquilo que Deus deu, mas também a alegria de ver que está sendo entregue o melhor para Ele, para o nosso dono de todas as coisas, né? E não só das próprias mãos nossas, mas ver outras pessoas também entregando o melhor para Davi, ou para Deus, né, no caso. E aí o ensinamento que a gente tem tanto para o povo, tanto da época do pós-exílio, quanto para a gente, é o ensinamento de que tudo que Deus confia nas nossas mãos, a gente tem que reconhecer que vem dele e administrar com maestria, né? Dar o nosso melhor diante das coisas que Deus tem confiado a nós. E assim, não, por exemplo, aqui a gente tem o nosso ministério, né, infantil, e eu fico muito feliz de saber que todo mundo entrega o seu melhor, faz o possível, com um sorriso no rosto ainda de estar lá trabalhando, entregando o melhor para Deus, e vendo outras pessoas também, vendo as crianças conhecerem e aprenderem mais de Deus. Isso é muito bacana. Porém, não é só isso que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Deus tem colocado outras coisas também nas nossas mãos. Seja a nossa família, seja os nossos amigos, ou seja o nosso emprego também, o nosso trabalho. E o quanto é que a gente tem administrado que isso vem de Deus, né? E acho que, além de tudo, quando a gente reconhece essa questão de a gente ser mordomo, a gente ajuda a gente a entender melhor a questão da graça, do conceito graça, né? Que é favor imerecido. Mesmo que a gente não mereça, Deus tem colocado coisas boas na nossa vida. E o que a gente tem feito com isso, né? A gente tem entregado o nosso melhor, a gente tem feito de forma mais ou menos corrida. Fica o questionamento, né? Para a época do povo, era para o povo se animar, e do pós-exílio, se animar e fazer, reconstruir os muros, reconstruir o templo, viver uma vida de adoração diante de Deus de forma perfeita, para poder eles voltarem a ser aquele povo, aquela nação que Deus se orgulhava, se agradava deles. E para a gente, né? Isso não exclui, porque a gente está vivendo um tempo diferente, não exclui que a gente possa aprender também com os ensinamentos, né? E aí, assim, o livro de Primeira Crônicas, ele é bem resumido, vamos dizer assim, da história de 2 Samuel. Porém, ele não está aqui só mostrando várias vitórias, várias guerras, várias coisas assim, em questões políticas. Ele está mostrando mais uma questão de vivência na presença de Deus, né? Da nossa relação, principalmente ao culto, como que a gente tem colocado o nosso relacionamento com Deus. Não é uma vida só de vitórias, não é uma vida só de conquistas, mas é uma vida também que precisa da comunhão com Deus, né? Precisa de restabelecer uma comunhão e uma adoração verdadeira a Deus, né? E assim, o livro tem 29 capítulos, porém, como a gente viu, 9 deles é genealogia, que também não exclui, a menos a importância dele. Por quê? Porque a genealogia davídica, por exemplo,
ele é uma genealogia super importante para a gente, até porque ele não só mostra o exemplo de um rei, de governo, que a gente seria o ideal, mas também ele aponta para o Messias, né? Mostra um rei diferente do livro de 2 Samuel, que mostra um reinado, um governo que teve muitos erros, que Davi teve muitos pecados. Aqui em 1 Crônicas ele não mostra, não foca nisso, ele foca e dá ênfase mais em um único pecado de Davi, mas que mostra também muito forte o arrependimento de Davi, né? Ou seja, a gente também a gente erra, infelizmente, a gente peca, porém a gente deve se arrepender e ter o foco de que a gente pode reestruturar a nossa relação com Deus, né? E assim, o livro, né, por completo, ele é bem resumido do capítulo do livro, aliás, de 2 Samuel, mas ele ensina uma perspectiva muito diferente do que a gente costuma, às vezes, quando a gente não para poder fazer um estudo e só ler por ler mesmo, a gente não consegue, a gente olharia para ele e veria um livro que, poxa, somente é uma repetição, né? Repetição de fatos. Mas quando a gente para poder olhar e para poder observar, existe muito ensinamento e muita vontade de Deus de reestruturar o nosso relacionamento com Ele, né? E isso é muito legal de ver. Que não é a gente indo a Deus, é Deus querendo reestruturar isso, o relacionamento com a gente, né? E aí, não tirei isso tudo da minha cabeça, tá, gente? Eu tirei, foi da Bíblia, e principalmente da Bíblia Shed, que é a Bíblia que eu tenho hoje, que é a Bíblia de estudo, e que é uma Bíblia que vem, assim, com os comentários bem completos e tudo mais, que mostra questões de mapa, umas notas de comentários da época, que eu, particularmente, assim, indicaria, se alguém está procurando um livro de estudo, uma Bíblia de estudo, que é bem completa, assim, ajuda a gente a entender bastante. E é isso. Não tem muito o que dizer. Igual eu já falei, por exemplo, é um livro de recapitulações, né? E o que traz de novo para ele são esses ensinamentos que a gente viu aí do censo que Davi levantou e da posição de mordomo de Davi. É isso. Bacana, Thalita. Eu só não concordei com essa última frase, que não tem muito a dizer, mas o restante está perfeito. Achei fantástico isso tudo. Esses ensinamentos você trouxe de maneira fantástica. Amei essa visão que você colocou ao final do Davi Mordomo. O Davi cuidador das coisas de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Achei fantástico. Parabéns mesmo, tá? Aí, pastor Beto, palavra com o senhor aí. Olha, Thalita, você é um monstro para dar aula, viu, minha filha? Você é digno de ser professora de faculdade, tão boa que é a sua aula. Tão bem explicado, tão informado e tão dedicado que você fez. Muito bom. Tem eu não sei se eu peguei errado ou ouvi errado, quem é que você falou que incitou Davi fazer o censo? No livro de 2 Samuel, ele fala que Deus incitou, mas no livro de 1 Crônicas, fala que Satanás quem incitou Davi. Essa é a dicotomia do livro. Porque o certo seria Satanás, mesmo que fala, capítulo 21, versículo 1. Isso. Que Satanás incitou o coração de Davi. E pelo que aconteceu, foi mesmo Satanás, porque Deus ficou contra isso, não? Se Deus incitou, né? Mas a gente sabe também que o diabo não tem poder de fazer nada sem autorização de Deus. Essa é a prova. Mas, enfim, muito bom, muito rico. Louva a Deus, viu? É uma aula muito... Esse momento eu sempre estou falando no meio da semana com o pessoal que esse momento está sendo um momento muito bom, né? Um momento de crescimento. Coisas que a gente não sabia, a gente começa a aprender, a saber, né? Isso. E falar
falar da Thalita, sou suspeito, né? É. Não posso falar dela, não. Mas muito bom esse período. Como o Beto falou, acho que o melhor é a gente fazer mais uma propaganda, mais uma divulgação mais forte, mais pesada, para o pessoal despertar e participar, né? Isso. Mas foi muito bom. É. Bom mesmo. E deixando aí, galerinha, até a Nu tá falando no chat, né, que ela não é professora da equipe, mas a escola bíblica, ela é para a gente chamar todo mundo, chamar os familiares, chamar amigos, para a gente participar mesmo, né? Porque Isso. a ideia é nos preparar, mas dentro do reino de Deus, né? A família de Deus. Não é especificamente preparar os professores dos Jet Kids, né? É a gente está divulgando a palavra de Deus. Isso é importante. E o pastor Beto sempre está preocupado, né, com o quórum, né? E eu sempre falo, todos que estão aqui vindo, né, assistir, que Deus continue abençoando, porque estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus é difícil, porque é trabalhoso, né? E o estudar é difícil. Então são poucas pessoas que se põem a isso. Mas que a gente continue firme, né? Eu nunca preocupo assim com o número em si, mas eu estou muito preocupado, na verdade, né? Mas muito feliz com como que está acontecendo. Nós já estamos em Primeira Crônicas, né? E está acontecendo, não está tendo falha, está gravando, está colocando lá no canal. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto, muito mesmo. E vão chamando as pessoas. Eu sempre mando aquele link para amigos meus, mando para os familiares, né? Para ir chamando. Uma hora um vem, vê, gosta, vai lá no canal, assiste, né? A semente fica, sempre, né? A palavra de Deus nos ensina isso, a semente fica. E depois quem dá o crescimento aí é Deus, quem convence é o Espírito Santo. Então, é a gente fazer a nossa parte. Estou muito feliz com todos aqui, né? Então, eu vou pedir a Célia para nos despedir em oração, tá bom? Senhor meu Deus, nós te damos graças, Pai, por essa palavra de hoje. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida da Thalita, por ter sido tão usada, Pai, para falar conosco, para nos dar uma visão, ó Deus, do que o Senhor quer para nós. Pai, que o Senhor traga para essa aula as pessoas que o Senhor quiser trazer, que elas cheguem e que alcance mais pessoas a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, agradeço pela vida do pastor Luiz, que teve essa visão e colocou em prática, e a vida de todos que estão aqui participando, Pai, todos os dias, todas as vezes, aqueles que estão dando aula, aqueles que vão dar ainda. Que o Senhor continue usando cada um de nós, ó Pai, na sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.